O Supremo Tribunal Federal vai ter, no mês de abril, as primeiras sessões de julgamento por videoconferência da história da Corte. O STF já definiu as pautas. E quem traz as informações completas para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Supremo Tribunal Federal tem a sua primeira sessão plenária integralmente realizada por meio de videoconferência, já marcada para os dias 15 e 16 de abril. Isso, além de marcar a história do Supremo Tribunal Federal, também demonstra um passo à frente rumo à adoção de novas tecnologias para que as atividades do tribunal não sejam prejudicadas diante dessa situação de excepcionalidade em que vive o país. Tanto o Procurador-Geral da República quanto os advogados, ou seja, as partes interessadas no processo, poderão se manifestar por meio de videoconferência. E esses julgamentos serão transmitidos na íntegra e ao vivo, pela Rádio Justiça, pela TV Justiça, e também poderão ser acompanhadas por meio do YouTube, seja do computador ou até mesmo do celular. Em relação às pautas, houve a priorização pelo ministro Dias Toffoli de pautas relacionadas a ações que foram ajuizadas, questionando as medidas de enfrentamento à pandemia ao Covid-19. Uma delas, a gente pode citar, são as ações que foram apresentadas no Supremo, questionando medidas provisórias que alteraram a Lei 13.979, que implementou medidas de isolamento, quarentena, restrição de rodovias, portos e aeroportos. Então, algumas ações diretas de inconstitucionalidade acabaram questionando um aparente conflito federativo, ou seja, haveria aí, de acordo com a alegação dos partidos que ajuizaram a ação, uma intromissão da União na competência dos estados, questionando até mesmo a validade dessas medidas provisórias. Nós tivemos duas decisões do ministro Marco Aurélio, em uma delas ele manteve a validade das medidas provisórias, o partido pedia a suspensão das medidas, mas o ministro manteve. Numa outra, ele explicitou que a competência concorrente dos estados para legislar sobre saúde não resta prejudicada pelas medidas provisórias que foram expedidas. Então, essas ações estão sendo questionadas. Houve, em alguns casos, a concessão de liminar, em outros houve a negação, e tudo isso será submetido à validade no plenário, ou seja, o plenário agora, ou seja, todos os ministros juntos, é que irão definir por referendar, ou seja, por confirmar ou não as liminares que foram apreciadas pelos ministros durante essas semanas que antecederam a sessão plenária. Um outro ponto que também está na pauta diz respeito ao questionamento, é uma ação declaratória, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que questiona exatamente a fixação da renda mínima temporária durante a pandemia. Em relação a este processo especificamente, o ministro Marco Aurélio negou seguimento à ação, ou seja, não admitiu o processo, mas essa decisão também será submetida à apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem quiser acompanhar, dias 15 e 16 de abril, aqui na TV Justiça.